Fé em Deus, amor ao próximo. Isso nos lembra Jesus resumindo os mandamentos e dizendo que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E de onde vem isso? Nós estamos lendo a Bíblia 365 e na nossa porção do Novo Testamento chegamos hoje na carta de Paulo aos Colossenses, e aqui no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Colossenses, nós vemos o apóstolo Paulo falando que sempre dá graças a Deus por esse povo, no versículo 3, porque eles têm ouvido falar algumas características desse povo, né, que é ali da cidade de Colossos. Olha, no versículo 4 ele diz o que é que ele ouve falar. Temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus. Então esse povo tem uma fé que é anunciada, é admirada, né? E além da fé em Jesus, esse povo tem amor por todo o povo santo. Pois temos ouvido falar da sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Um povo que se ama e um povo que tem fé em Jesus Cristo. Um povo que é igreja, um povo que é de Deus. E se nós precisamos tanto dessa fé, desse amor, se isso nos marca, se isso nos define, se somos ou não, né, seguidores de Jesus, se somos ou não igreja, a pergunta seria: como ter essa fé em Jesus? Como ter esse amor uns pelos outros? De onde vem isso? E o apóstolo Paulo fala isso aqui. No versículo 5, a fé em Jesus e o amor por todo o povo santo que vem da esperança confiante, ou seja, da certeza naquilo que está reservado para vocês no céu. Então, a sua fé em Jesus e o amor que vocês têm um pelo outro vem da certeza da salvação, da certeza do que está reservado para vocês no céu. A Bíblia está dizendo para nós que se você tem certeza da sua vida eterna, se você tem certeza da salvação em Jesus Cristo, a sua vida demonstrará a fé em Jesus e o amor pelo próximo. Jesus e o próximo terão valor e as demais coisas serão encaradas como passageiras e de menor valor para você que tem essa certeza, essa esperança confiante, ou seja, essa certeza daquilo que está reservado para vocês no céu. Da onde vem essa certeza? Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Ou seja, o Evangelho traz para nós essa certeza da vida eterna, essa certeza da herança com Cristo, essa certeza da nova vida com Cristo, da vida para sempre. E quando temos essa certeza, o nosso coração produz fé em Jesus Cristo e amor ao próximo. Se você olha para a sua vida e você não enxerga fé em Jesus Cristo, se você olha para a sua vida e não enxerga amor ao próximo, talvez você deva se perguntar justamente sobre a sua confiança na salvação, na sua confiança no Evangelho. Se você ouviu e entendeu o Evangelho, se você tem essa esperança da vida eterna, se Deus revelou para você essa esperança, colocou no seu coração essa esperança, se você tem essa certeza, essa esperança confiante de que você é filho de Deus, de que você tem tudo que você precisa, que você pode viver satisfeito e que nada nessa terra tem tanto valor quanto o seu pai e seus irmãos. Então essa fé que vem do Evangelho gera em nossos corações amor a Deus e amor ao próximo. Agora, o que é que o apóstolo Paulo pediria para quem já ouviu o Evangelho, já tem o fruto, como fruto desse Evangelho, a fé em Jesus, né, e o amor ao próximo, essa esperança certa aí, né, essa certeza, essa confiança na salvação? O que mais o apóstolo Paulo pediria para que essas pessoas recebessem na oração que faz por eles? Olha no versículo 9. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade
e também sabedoria e entendimento espiritual. Se você já ouviu o Evangelho, já tem certeza da salvação, você deve buscar então conhecer a vontade de Deus, não parcialmente, mas plenamente. O apóstolo Paulo ora para que essa igreja tenha pleno conhecimento da vontade de Deus. E você sabe que a vontade de Deus está revelada na Bíblia, então busque nas Escrituras, ler, entender, compreender, aplicar, para que você conheça a vontade de Deus não só um pouquinho, mas plenamente, totalmente, que você tenha pleno conhecimento da vontade e também sabedoria para aplicar essa vontade e entendimento espiritual para que você possa entender qual é a vontade de Deus. E se nós tivermos pleno conhecimento, o que vai acontecer? Se nós tivermos sabedoria, entendimento espiritual, o que isso vai produzir em nós? Ou então, olha da onde viemos, né? Agradeço a Deus porque desde que vocês ouviram o Evangelho, vocês demonstram amor por Jesus e amor pelo próximo. Muito bom. Oro por vocês para que agora vocês tenham pleno conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual. E se isso acontecer, então, é o versículo 10 ainda, vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar o Senhor, dando todo tipo de bom fruto, aprendendo a conhecer a Deus a cada vez mais. Se você tiver pleno conhecimento, entendimento e sabedoria, vocês vão viver uma vida que agrada a Deus. Vocês vão produzir bons frutos. E vocês vão aprender que conhecer a Deus é tão bom que aprenderão a conhecer a Deus cada vez mais. Mas o apóstolo Paulo pede mais ainda para você, que já ouviu o Evangelho, tem certeza da salvação, ama a Deus, ama o próximo. Ele pede para que você tenha pleno conhecimento, sabedoria e entendimento, para que daí você viva uma vida que agrada a Deus, para que você aprenda a conhecer a Deus cada vez mais. Mas o versículo 11 tem mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus. E por que o apóstolo Paulo quer que você tenha o poder glorioso de Deus? A fim de que tenham toda perseverança. Se o poder de Deus estiver sobre a sua vida, você não vai desanimar. Você vai prosseguir, vai ter perseverança. E não é um pouco só não. Toda perseverança e paciência que necessitam. Oro para vocês, para que vocês sejam cheios de alegria. Oro para vocês, para que vocês sempre deem graças ao Pai. O Pai que nos capacitou para participar da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. O Pai que nos resgatou dos poderes das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. O Pai que comprou a nossa liberdade, o Pai que perdoou os nossos pecados. E ele termina com a notícia do Evangelho. O Evangelho que começa, se vocês ouviram o Evangelho, então vocês vão amar a Deus e vão amar o próximo. Mas eu oro para que vocês tenham esse conhecimento total, sabedoria, entendimento, para que vocês vivam uma vida que agrada a Deus, que vocês sejam fortalecidos. Assim vocês vão ficar persistentes, já tenham toda a perseverança, para que vocês tenham paciência, fortalecido no poder glorioso. Ter poder de Deus nos dá perseverança, a paciência que precisamos. Ter o poder de Deus nos dá alegria. Ter o poder de Deus nos dá um coração grato. Versículo 12, que sempre deem graças ao Pai, reconhecendo que o Pai te tirou do império das trevas e te transportou para o reino de Jesus, que o Pai comprou a nossa liberdade, que o Pai perdoou os nossos pecados. Entenda o Evangelho, ele vai transformar a sua vida. Entenda o Evangelho, ele vai te fazer amar a Deus e ao próximo. Entenda o Evangelho, ele vai fazer você querer buscar cada vez mais e conhecer a Deus totalmente, ter conhecimento pleno da vontade de Jesus. Você receberá o poder de Deus, terá sabedoria, terá o poder de Deus para que você seja perseverante, paciente, alegre e agradecido. Olha, falta mais nada, né? Que Deus faça tudo isso na sua vida. Jesus, o Evangelho, é a fonte de tudo isso. Então, não se afaste de Jesus,
Não se esqueça do Evangelho, da boa notícia que é comunicada a nós aqui. Entenda e propague essa notícia. Viva essa notícia. Viva uma vida que agrada a Deus. Que Deus abençoe você. Foi uma bênção ler mais um trecho da Bíblia com você, compartilhar hoje mais uma mensagem e peço a Deus que Ele faça que essa mensagem more em nosso coração, que ela não se apague, para que a gente possa lembrar da importância do Evangelho que devemos viver e comunicar e que ele produza frutos na nossa vida. Se você conhece algumas pessoas que você gostaria que ouvissem essa mensagem também, que lessem esse texto, então compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, para que elas possam pensar no poder do Evangelho e como viver essa vida que agrada a Deus. Antes de ir embora, verifique se está inscrito no canal, deixa um like no vídeo, se quiser deixa um comentário aí que eu converso com você por lá. E volte amanhã, porque se Deus quiser, todos os dias temos aqui um vídeo comentando um dos textos que lemos na Bíblia 365. Venha participar conosco desse projeto de ler a Bíblia toda. Um grande abraço, Deus te abençoe, até o próximo vídeo.